gente está aqui novamente na nossa disciplina de controle da plasticidade de função muscular esquelética, oferecida pelos programas de pós-graduação em Ciências do Esporte, da UFMG, Ciências Fisiológicas da UFTM. Meu nome é David Gonçalves, professor aqui da UFMG, aqui comigo o professor William Tessi Silveira, da UFTM, e a gente tem hoje o prazer aqui de contar com a presença, né, do Guilherme Defante Teles, que está aqui conosco, e a gente novamente agradece por você ter aceito participar aqui conosco. Tá? Então, seja bem-vindo. A palavra é sua. Fique à vontade para a sua apresentação. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite de vocês. Antes aqui eu estava agradecendo. Mais uma vez eu agradeço o convite. Gente, então, como vocês já sabem, a gente vai discutir esse artigo aqui intitulado Time Course of Skeletal Muscle MicroRNA Expression After Resistance, High Intensity Interval and Concurrent Exercise, que eu produzi durante o meu mestrado. Eu vou falar um pouquinho, ele foi publicado na Medicine Science, e é um trabalho muito bacana, assim, que me marcou bastante por vários motivos, e a gente vai discutir eles no decorrer da apresentação, tá? E já começando, falando de onde ele veio, né, porque o papel, ele é frio, né? Quando a gente olha para o papel, a gente fala, poxa, tem lá os nomes, mas quem são essas pessoas? Né? De onde elas vêm, o que elas fazem, o que elas comem, como elas agem, né? Então eu achei bem legal trazer isso para vocês também, para vocês saberem que existem humanos, né, como vocês, por trás desses artigos, que às vezes são referências para a gente. Eu estou fazendo isso porque quando eu li os artigos, principalmente do professor John e do Doni, que eu vou mostrar aqui também, eu achava uma coisa muito distante, né? Então, não é, todo mundo é gente, né, como a gente, e assim como vocês têm os artigos de vocês, nós também temos os nossos, e é essa galera que faz a ciência no Brasil caminhar. Esse daqui é o meu professor, é o meu supervisor, foi o orientador do mestrado e também é meu orientador do doutorado agora, o professor Carlos, uma pessoa incrível, um pesquisador, assim, inexplicável como pesquisador, uma pessoa muito, muito, muito inteligente e muito pontual, assim, muito interessante com relação à sua carreira científica. O professor Felipe Cassaro Vequim, hoje pós-doc também lá do laboratório. O professor Miguel Conceição, atualmente também pós-doc, mas atualmente professor da Universidade de São Francisco. E esse trabalho, ele foi fruto do meu mestrado. Ele, na verdade, foi um trabalho auxiliar. Se vocês verem lá atrás, aqui dá para ver, ó, MET, é de metilação. Na verdade, a gente está submetendo o artigo principal do meu mestrado, que foi muito mais relacionado com metilação do DNA e efeitos nesse mecanismo epigenético. Mas os microRNAs apareceram na história quando eu fui a segunda vez lá para o laboratório da Universidade Católica da Austrália, junto com o professor John Hawley, que é esse rapaz aqui de preto, e com o professor Donnie Cameron, até então na Universidade Católica também, mas agora ele está na Swinburne, que é outra universidade lá em Melbourne. E foi lá que, desde a minha graduação e depois do mestrado, a gente foi construindo uma parceria muito legal junto, que deu origem a outros trabalhos, mas esse daqui, como um dos trabalhos principais do mestrado, é sobre ele que a gente vai falar. Beleza, gente? Então essa é a galera que está por trás, tem mais uns outros professores aqui também, mas essa daqui é a nata do artigo ali, quem contribuiu bastante ali para tá trabalhando junto com os médicos que estão lá, o professor Clayton Libardi também, que contribuiu imensamente também para esse artigo ser produzido. Mas, antes da gente falar dos resultados, eu sei que é o que nos interessa, obviamente, é bem importante a gente só deixar claro a racional do trabalho. Então, por mais que vocês já saibam muito dessa racional, eu vou trazer ela rapidamente aqui, para os resultados ficaram bem claros de onde eles partiram, de onde as nossas perguntas partiram. Beleza, gente? Então, o que a gente sabe, o que é muito clássico e muito delimitado na literatura? A gente sabe que o protocolo de treinamento de força, ele é um protocolo muito conhecido, muito eficaz para aumentar, para produzir adaptações de hipertrofia muscular e de força muscular. E que, por outro lado, o protocolo de treinamento aeróbio, os protocolos de treinamento aeróbio, ele é muito eficiente para aumentar a capacidade cardiorrespiratória como um todo, né? Falando de maneira mais geral. E uma vez que ambas essas adaptações são tão importantes para a saúde geral das pessoas com e sem comorbidades, o American College e os principais positions recomendam que o treinamento combinado, ou como a gente vai chamar nesse artigo aqui, o treinamento concorrente, seja realizado pela população em geral, né? Então, quando a gente junta lá o treinamento de força com o treinamento aeróbio, porque esse treinamento, esse tipo de protocolo é conhecido por induzir ambas as adaptações fisiológicas e morfológicas, tá certo? Porém, essas adaptações não surgem do nada, como vocês muito bem sabem. Essas adaptações são fruto de uma série de processos que acontecem dentro das células, principalmente as células musculares, mas não só elas. Mas hoje aqui a gente vai falar muito de célula muscular. Processos os quais eles estão muito relacionados com essa regulação transcricional dessas células, com a regulação traducional dessas células, ou seja, da síntese proteica dessas células, e também epigenética, ou seja, dos fatores que regulam
a expressão dos genes sem modificar diretamente a sequência do DNA. Não são necessariamente os genes sendo expressos, mas os fatores que regulam essa expressão gênica. A gente vai falar principalmente de um desses fatores, né? No caso do treinamento de força, os fatores que geram como produto final lá o aumento da síntese proteica miofibrilar, principalmente, e no caso das adaptações aeróbias, os fatores que geram, em última instância, principalmente a biogênese mitocondrial e também a angiogênese. Dentre esses fatores desses fatores principais de regulação transcricional, nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 10, 15 anos, os microRNAs têm surgido como moléculas-chave bastante interessantes na regulação desses processos de adaptação muscular em resposta aos diferentes protocolos de exercício físico. Como vocês devem ter visto agora anteriormente, quem são os microRNAs? São pequenas moléculas de RNA de mais ou menos 20 a 25 nucleotídeos, que têm como característica serem transcritas e, uma vez maduras, se ligarem, de maneira básica aqui, tá? De maneira mais geral, se ligarem a moléculas de RNA mensageiro e terem duas ações na regulação dessas moléculas. A primeira delas, degradando essas moléculas, a segunda delas, bloqueando a sua tradução. Independentemente do caminho, no final das contas, o que acontece é que os microRNAs conseguem regular a expressão gênica ou diminuir a quantidade de RNAs mensageiros-alvo através dessa regulação. Tudo bem? E nesse processo, como eu falei, ou nesses últimos anos, é muito interessante de ver como muitos trabalhos começaram a investigar o papel de microRNAs específicos, de vários microRNAs, nas adaptações ou nas respostas ao exercício agudo e ao exercício ao treinamento de força, ao treinamento aeróbio crônico, né? Então, exercício agudo, uma sessão só, treinamento, exercício sistematizado por um período de tempo, treinamento físico também sendo observado com relação a essas moléculas de microRNA e o papel dessas moléculas na produção das adaptações das adaptações musculares ao treinamento. Porém, mesmo que esses muitos artigos tenham sido produzidos, né, com o passar do tempo, naquele momento, quando que eu estou falando naquele momento? Estou falando de 2018 aqui, tá? Então estou dando um back aqui na história. Naquele momento nós tínhamos alguns gaps na literatura, que permaneceram até a publicação do artigo até 2021 ali. O primeiro dos gaps principais é que nenhum estudo tinha comparado diretamente a expressão de microRNAs entre um exercício de força, um exercício aeróbio de alta intensidade e um exercício concorrente em um único desenho experimental. Você tem trabalhos com esses protocolos isolados, mas nenhum trabalho com esses três protocolos conjuntos no mesmo desenho, o que minimiza bastante a variabilidade entre os sujeitos, a variabilidade biológica, e acaba limitando fazer inferências sobre a especificidade da expressão desses microRNAs. Então, uma primeira pergunta nossa era, será que existe uma especificidade, né, na expressão de microRNAs no músculo? Outro gap que aparecia é que poucos estudos tinham investigado respostas agudas de microRNA no músculo após uma sessão especificamente de exercício aeróbio de alta intensidade intervalado, um protocolo muito conhecido, principalmente pela sua eficiência em produzir adaptações aeróbias. E a gente tinha muito pouco dado na literatura até então. E, por fim, pouquíssimos dados existiam, e existem até hoje, sobre o time course, ou seja, o curso temporal das respostas da expressão de microRNAs no músculo depois desses diferentes protocolos. O que nós tínhamos eram apenas alguns estudos com 2 ou no máximo 3 pontos ali. Se eu não me engano, o estudo que vocês viram anteriormente, eu acho que ele tem 3 pontos no máximo. Agora eu não lembro se é o de 2021 deles ou de 2017. O 2017 eu tenho certeza que tem 3, mas até então era só esses pequenos pontos que nós tínhamos com um protocolo de exercício no máximo, 2 no máximo, tá certo? Então a gente quis atacar também e ter aumentar a resolução do entendimento dessas respostas de microRNA no músculo esquelético. Tudo bem? Então, a partir desses gaps, os objetivos principais do nosso trabalho foram, primeiramente, comparar a expressão aguda de microRNAs específicos no músculo esquelético após uma sessão de exercício de força, de exercício aeróbio em alta intensidade intervalado e de exercício concorrente. E como objetivo secundário, a gente queria fornecer, então, um time course mais preciso, mais detalhado, aumentar a resolução desse time course de expressão de microRNAs no músculo esquelético após esses 3 tipos, esses 3 modos que a gente vai chamar no artigo de exercício diferentes. Como hipótese, o que a gente esperava observar a partir dos alvos que nós escolhemos? Como o exercício de força e o exercício aeróbio de alta intensidade são conhecidos por ativar principalmente vias de sinalização celular distintas, em geral, a gente tinha como hipótese que eles induziriam também respostas distintas no padrão de expressão de microRNA, né, o que é bastante intuitivo de se pensar. E também a gente hipotetizava que o exercício concorrente ele induziria um padrão de expressão de microRNAs implicados na miogênese
divergente em comparação ao exercício de força. Você já deve ter ouvido falar sobre o efeito de interferência após o treinamento concorrente. E esse foi um período, né? Esse foi uma linha de pesquisa muito grande do nosso grupo, que começou lá com o professor Eduardo de Souza. Quem já viu artigos sobre efeito de interferência, muito provavelmente passou por um artigo dele. E a gente fechou esse ciclo com esses meus trabalhos agudos e com o trabalho que está para ser publicado do professor Miguel, que eu mostrei anteriormente. Foi um trabalho crônico, onde a gente investigou síntese proteica miofibrilar, células satélites, expressão gênica, força, hipertrofia, capacidade aeróbia, também pensando num protocolo de treinamento concorrente, tá? E aí a gente botou uma pedra, eu acredito muito nessa história toda, que vocês já vão ver um spoiler aqui quando a gente olha para os efeitos agudos, mas tentando entender e pensando nessas possibilidades de interferência molecular, tá bom? Mas a gente tinha como hipótese baseado no que a gente tinha na literatura até então. Gui, beleza. Entendi a racional, entendi os objetivos de vocês, mas como é que vocês fizeram esse trabalho? Para aqueles que leram o trabalho, de novo, o papel é muito frio. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho do por trás das cenas aqui para vocês e tentar explicar precisamente o que a gente fez, como foi esse processo de seleção dos voluntários. 9 indivíduos, né, para o trabalho ser produzido, nós recrutamos, posso falar recrutamos por causa da quantidade de biópsias, 9 indivíduos do sexo masculino, que, brincadeiras à parte, se voluntariaram para participar do estudo, e eles eram jovens, então de 18 a 30 anos, que não estavam realizando nenhum tipo de exercício de forma sistematizada por pelo menos 6 meses antes do início do estudo. Eles eram ou sedentários ou fisicamente ativos, tá bom? Então, eles não podiam estar treinando, mas podiam ser fisicamente ativos. E que, obviamente, não tinham nenhuma condição que os impedisse de realizar nenhum esforço de alta intensidade. Então, eles tinham que estar liberados aí pelo médico para poder treinar, para poder realizar o protocolo experimental. Como que foi desenhado o nosso estudo, galera? O nosso estudo ele foi um desenho randomizado, contrabalanceado e crossover. Ou seja, todos os 9 participantes participaram de todas as condições experimentais. Quais condições experimentais? Exercício de força, exercício aeróbico de alta intensidade intervalado e exercício concorrente. Tudo bem? Eles fizeram isso de maneira randomizada, então a ordem com a qual os participantes participavam, realizavam essas sessões era randomizada e contrabalanceada para evitar mais ainda qualquer possível efeito carry-over, ou seja, o efeito residual da sessão anterior na sessão posterior. Então, se a gente olhar aqui para a figura, que é a figura exatamente do artigo, pessoal, a gente vai ver que no começo do trabalho nós realizamos um período de familiarização de 3 semanas com os protocolos experimentais. Por que a gente realizou esse período de familiarização? Porque nós sabemos que as respostas agudas a uma sessão, quando os voluntários ou os participantes são desacostumados completamente ao exercício, ela é muito suja do ponto de vista molecular. Então, o que a gente acaba vendo é muita sujeira, principalmente de processos inflamatórios, processos relacionados ao dano muscular. Que o nosso próprio grupo, através dos trabalhos do professor Felipe Damas, demonstrou que após 3 semanas de exercício, principalmente de treinamento de força, já começam a se estabilizar, já começam ali a se normalizar. Então a gente fez esse primeiro período para conseguir limpar essa sujeira, filtrar essa sujeira e ter uma resposta mais homogênea e uma resposta mais precisa do que de fato estaria acontecendo num corpo, num músculo desacostumado, em resposta às 3 sessões de exercício físico. Depois das 3 semanas, teve um protocolo, então, um teste de VO2 máximo para a prescrição do treinamento aeróbio, do exercício aeróbio de alta intensidade. Uma semana depois, começaram, então, as 3 sessões experimentais. Como que aconteciam essas 3 sessões experimentais? Então, ó, numa primeira sessão experimental, nós tínhamos, seja o exercício de força, o aeróbio ou o concorrente, foi randomizado lá para os 9 participantes. Uma semana depois, esse tempo de washout para evitar também efeito residual, a segunda sessão. E uma semana depois, a terceira sessão. Para dar um zoom e a gente entender melhor aqui, ó, isso daqui é um zoom lá daquela figura, tá? Então eu já traduzi aqui, então a gente está olhando a mesma figura lá, tá certo? Só que com um zoom aqui para vocês. O que nós vemos? O que os voluntários realizaram? Como que foi a rotina deles nas sessões experimentais? Logo antes da sessão de treinamento, os voluntários realizavam uma biópsia muscular em repouso, baseline, beleza? A sessão, então, seja ela uma das 3, era realizada. Imediatamente após, o voluntário saía lá da esteira, saía do leg press ou da cadeira extensora, ia lá para a maca do médico e nós realizávamos mais uma biópsia muscular logo após essa sessão. Passadas 4 horas desse período aqui de treinamento, então terminava o treino, a gente começava a marcar, né? 4 horas após, mais uma biópsia muscular e 8 horas após, mais uma biópsia muscular. Então, 4 biópsias por sessão experimental. Se cada voluntário fez 3 sessões,
nós temos então 12 biópsias musculares por voluntário. Se vocês souberem, me avisem, mas eu acho que esse daqui é o recorde mundial de biópsias musculares em trabalho de treinamento de força, tá certo? Então, trabalho que exigiu muito dos voluntários, mas que nos deu uma precisão, uma resolução muito legal com relação ao time course dessas respostas. Como eram as sessões de treinamento, pessoal? A sessão de exercício de força foi realizada em 2 exercícios, leg press 45 e cadeira extensora, sendo 2 séries de cada um deles de 8 a 12 repetições máximas, ou seja, eles iam até a falha muscular quando eles estavam realizando essas sessões, com intervalo de 60 segundos entre cada série e entre os exercícios também. A sessão de exercício aeróbio intervalado de alta intensidade foi realizada em esteira rolante, sendo 4 minutos de aquecimento com intensidade de 50% da velocidade do VO2 máximo, depois 12 sprints de 1 minuto a 100% da velocidade do VO2 máximo, um intervalo de 1 minuto entre sprints, sendo esse intervalo ativo, ou seja, numa intensidade de 50% da velocidade do VO2 máximo. E por fim, o concorrente era exatamente os 2 protocolos realizados, primeiramente o exercício de força, né, seguido pelo exercício aeróbio, com 5 minutinhos de pausa de intervalo entre eles. Beleza? E o último ponto importante desse desenho experimental é que a gente também inseriu um controle que até então na literatura a gente não tinha visto em desenhos com time courses longos. Que controle foi esse? Foi um controle de ingestão de macronutrientes e ingestão calórica. Então, na noite anterior desses protocolos de exercício, na sexta-feira, geralmente eles faziam no sábado ou no domingo, né? Então, na sexta ou no sábado, era oferecido para esses participantes uma refeição padronizada com 3 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal, 0,5 gramas de proteína por quilograma de massa corporal e 0,3 gramas de gordura por quilograma de massa corporal. Protocolo que a gente padronizou lá em 2016, na primeira vez que eu estava lá com o professor John Holley, com um protocolo ideal, simplesmente um protocolo de controle para esse tipo de exercício agudo. Depois disso, passado então aí, né, a noite de sono dos participantes, o que nós fizemos? 3 horas antes de cada uma das biópsias, então 3 horas antes da pré e da zero, né, porque era um tempo muito próximo, 1 hora aqui, em 1 hora, 1 hora após a sessão de treino, mais 3 horas antes da 4 horas e 3 horas antes da biópsia, 8 horas, nós oferecemos também uma refeiçãozinha padronizada, que era um snack com 60 gramas de carboidrato, absoluto, não era por quilograma de massa corporal, 10 gramas de proteína e 23 gramas de gordura. Por que nós fizemos isso? Como o time course era muito longo, esses participantes permanecerem em jejum, que é geralmente o padrão desse tipo de desenho experimental, na nossa perspectiva, dentro daquilo que a gente tinha lido até o momento, poderia interferir nas respostas, principalmente miogênicas do músculo. Então, a gente não queria um fator de confusão relacionado a jejum. Então, aí, para todas as sessões, nós inserimos uma mesma refeição, exatamente aqui 3 horas antes de cada uma dessas biópsias, tá certo? Depois a gente pode discutir um pouquinho melhor essa perspectiva, que é algo muito bacana da gente pensar conjuntamente. Mas isso daqui foi basicamente o nosso desenho experimental. Beleza, gente? Passado o desenho, pegamos lá os biópsias musculares, levei as amostras lá para a Austrália, discuti com o professor John, discuti com o professor Carlos, discuti com o Doni, e a gente pensou, poxa, além da metilação do DNA, além dos genes fatores regulatórios miogênicos, vamos olhar para os micro-RNAs mesmo, vamos entender como isso está acontecendo. E daí a gente começou a olhar para esses micro-RNAs através de PCR em tempo real, protocolo super simples, utilizando os ensaios TACMA, que são ensaios super padronizados também, para análise tanto de expressão gênica, de RNAs mensageiros, mas também de micro-RNAs. E a gente pensou nos principais alvos descritos na literatura como relacionados às respostas ao exercício físico e à adaptação muscular ao exercício físico, e analisamos esses alvos. Quais foram os nossos resultados? Aqui eu vou mostrar de 4 em 4 para vocês, tá bom? Então, primeiro aqui, esses 4 caras, quem são eles? O microRNA 1, 3P, o 23A, 133A e 133B. 4 microRNAs que vocês veem aí nos artigos, muito provavelmente vocês viram na parte anterior, antes da minha palestra aqui com vocês. Então, em cinza mais escuro tem o exercício de força, em quase branco, assim, aqui um cinza mais clarinho, o exercício aeróbio de alta intensidade. Essa legenda aqui é a legenda quando eu apresentei meu mestrado, tá bom, pessoal? Mas aqui considerem RIE, tá bom? Como exercício aeróbio lá, que era o exercício aeróbio de alta intensidade. E com corrente, beleza? No cinzinha entre o mais claro e o mais escuro. Para todos esses alvos, nós vemos um aumento, ou seja, um efeito principal de tempo, ou seja, um aumento independente da sessão, independentemente da condição,
em 8 horas, tá vendo? Então é isso que o A significa. O B significa que também foi significante em relação a 0 horas, tá bom, pessoal? Para o 23A também foi significante em relação a 0 horas, mas em geral, em relação ao pré, nós vemos um aumento significante aqui em 8 horas. Para o 23A e para um outro micro que eu vou mostrar agora posteriormente, nós vemos também um efeito principal de condição com relação ao exercício aeróbio de alta intensidade em comparação com o força concorrente. Também é um efeito principal porque, independentemente do tempo, se vocês olharem aqui a barrinha, apesar de um desvio grande, apesar de uma variabilidade grande desse dado, nós vemos que os níveis de expressão de microRNA 23A foram menores em comparação às outras duas condições, tá certo? Então ele é menor independentemente do tempo. Quando a gente junta tudo isso lá no modelo misto estatístico, nós vemos que existe essa diferença significante, tá bom? E quando a gente expande isso para os outros 4 alvos, né, o 181A, 206, 378A e 486, nós vemos um padrão muito, muito parecido. Só com exceção do 378, que nós não vimos mudanças significantes aqui em 8 horas, os outros micros, mesmo padrãozinho, mudança em 8 horas aqui, mudanças até comparadas não só com o pré, mas também comparadas com o momento 0, imediatamente após, e o momento 4 horas. E aqui para o 206, nós vemos mais uma vez aquele efeito principal de condição que eu falei anteriormente para vocês, tá bom? Então, aqui a gente tem uma indicação do quê? Uma indicação que o exercício, independentemente do seu modo, seja força, seja aeróbio, seja concorrente, induz o aumento da expressão desses principais alvos relacionados à adaptação do músculo esquelético ao exercício físico, e essas mudanças, esses aumentos, estão lá confinados principalmente ao momento 8 horas. Só que aí, pessoal, começa o por trás das cenas aqui para vocês. Muito provavelmente, vocês estão acostumados, quando olham para um dado de PCR, a olhar para a normalização desse dado. E o que aconteceu? O que aconteceu é que os primeiros alvos que eu comprei lá na Austrália foram os alvos para a gente realizar a normalização. Mais especificamente aqui, eu comprei o 361. Por quê? Vocês acabaram de ler o estudo de Souza, né, do Randall. E os estudos do Randall, ele tem 3 principais estudos aí nos últimos anos, desde 17. E ele usa o mesmo protocolo, literalmente, que eu utilizei. Não só ele, mas alguns outros estudos na literatura também, mas eu vou usar ele como referência, porque é literalmente o mesmo estudo o mesmo protocolo que a gente utiliza, ou utilizou nesse artigo. E ele utilizou, quando ele testou, ele sempre encontrava que o 361, o 186 e o 191, eles estavam mais estavelmente expressos. Esses alvos também, quando você abre o protocolozinho da TACMA lá, eles são sugeridos no protocolo como alvos estavelmente expressos ou possíveis housekeepings para diferentes tecidos, incluindo o músculo esquelético. Então eu fui lá, comprei primeiro só o 361. Rodei o 361, pessoal. Quando eu rodei o 361 e fiz a análise estatística dele não normalizada, eu vi que ele também estava aumentando lá em 8 horas. Aí falei, poxa, pode ser que aqui para a minha amostra, para o nosso conjunto de tecido muscular, esse micro não pode ser um bom normalizador. Já era estranho, mas tudo bem. Vamos comprar outros dois e utilizar uma proposta de média geométrica, né? Conversei muito com o professor Donny Kemmer, a gente falou, vamos para essa proposta que muito provavelmente a gente vai conseguir normalizar esses dados. Bobo eu, por quê? Porque quando eu comprei, quando a gente rodou essas análises, a gente viu que, muito pelo contrário, principalmente o 191, se vocês olharem, quase 4 fold chains aqui de diferença, a gente via também um aumento lá em 8 horas. E quando a gente junta tudo isso na média geométrica, nós vemos também um aumento significante lá em 8 horas. Por isso, pessoal, eu vou voltar aqui um slide, ó, que vocês vão ver que esses dados que eu apresentei anteriormente são dados não normalizados pelos housekeepings, são só normalizados pelo pré diretamente individual. Por isso que o pré individual não tem desvio padrão aqui. Tá? Isso aqui tem artigos que vocês vão ver, normalização pelo pré ou pela média dos prés. Tá? Eu, inclusive, utilizo essa normalização também, mas esse daqui é um método de normalização possível que o Randall, o de Souza, nos trabalhos dele, e a gente escolheu utilizar também para ficar padronizado e conseguir discutir melhor com a literatura também, tá certo? Então, essa foi uma problemática muito interessante quando a gente olhou para esses dados. Só que aí a gente tinha que testar para saber se, pô, peraí, beleza, isso daqui pode estar aumentando em 8 horas, mas será que vai modificar o nosso resultado final de fato se a gente normalizar e não normalizar? E aí a gente testou e a gente fez as contas, tanto normalizado quanto não normalizado. Obviamente tem muito número aqui, eu vou resumir para vocês. Quando a gente normaliza, basicamente, pela conta e pela matemática em si, a grande maioria dos resultados vai para baixo. Então, ao invés de você ver um aumento da expressão, você vê ou uma não expressão, a maioria dos dados, na verdade, não se expressa, mas tem alguns dados até que down regula, né? Vai para baixo. E quando a gente não normaliza, a gente tem esses dados
aumentando, né? Quando a gente olha para o RNA, para o input de RNA grosso ali, né? Sem passar por essa normalização. E aí, olhando para a literatura, a gente vê, e se vocês olharem para protocolos ou trabalhos de método bem básico mesmo, olhando para a normalização de microRNA, vocês vão ver que isso é um problema muito grande na literatura como um todo, não só para exercício físico, discutir isso também. Porque quando a gente olha, se eu passar aqui para vocês, ó, quando a gente olha para os dados brutos, isso daqui são dados brutos de valor de CT, tá? Ou CQ, né? Mais especificamente. São os meus CQs, tá vendo? Se vocês olharem para minha média de duplicatas na hora que eu estou pipetando lá, e para o nosso coeficiente de variação total, juntando todos esses dados aqui, a média de duplicatas é extremamente baixa. Eu não sei quais como PCR, mas para quem trabalha com PCR sabe isso daqui, principalmente trabalhando com humano, lembrando, isso aqui não é amostra de músculo de rato, isso aqui não é célula isolada, isso aqui é amostra de humano, algo extremamente heterogêneo. Nós vemos uma duplicata super baixa e o coeficiente de variação para os housekeepings, que são os primeiros aqui, ó, os propostos housekeepings, né, os 3 primeiros, é um coeficiente de variação super baixo. Tão pequeno quanto, ou até menor, que os descritos algumas vezes, não todas, nos trabalhos que vocês viram do Randall lá do de Souza. E aí isso nos chamou a atenção. A gente falou, pô, peraí, o nosso coeficiente de variação é tão baixo quanto, até menor que o desses trabalhos. E a gente não vai utilizar, e a gente não vai discutir isso, não vai mostrar isso, não vai colocar isso para os pesquisadores, para a literatura discutir também. Então, por isso que a gente seguiu esse caminho. Pegou uma forma de não normalização que também é descrita na literatura como aceitável e propôs e colocou os dados brutos para que todo mundo pudesse olhar e tirar suas próprias conclusões dos resultados que a gente tinha. Tá bom? Por isso que essa tabela tá lá. Esse é o principal motivo dessa tabela estar no artigo. Beleza, gente? Então, esses são os nossos principais resultados e a partir deles, olhando para eles como um todo, o que a gente conclui então com o nosso trabalho, gente? Primeiramente, que esse foi o primeiro estudo, então, que comparou diretamente os padrões de expressão de microRNAs específicos, não é um estudo em larga escala, no músculo esquelético, microRNAs relacionados às adaptações induzidas pelo exercício após 3 diferentes protocolos ou modos de exercício em um time course agudo prolongado, né, além de 4 horas. Até então a literatura só mostrava até 4 horas. Os nossos resultados mostraram padrões de expressão semelhantes, ou seja, um aumento na expressão, o padrão era sempre de aumento, para o MIR1, o 133A, 33B, 378A, 181A e 486, entre os 3 protocolos. Por outro lado, uma menor expressão geral ali, né, quando a gente pega o efeito principal de condição, que ele é meio estranho quando a gente olha para o dado, né, principalmente considerando é que a gente não consegue olhar muito para o pré, porque o pré está normalizado por ele mesmo, né, mas em geral a gente pode pensar numa menor sensibilidade desses micros, então, a responderem ao exercício aeróbico de ampla intensidade e maior sensibilidade a responderem ao exercício de força e o exercício concorrente, tá certo? E que essas mudanças estão confinadas principalmente ao período pós-exercício de 8 horas. Tudo bem? Por fim, então, olhando coletivamente, nossos resultados sugerem que não existe, então, uma especificidade no padrão de expressão agudo para esses microRNAs no músculo após esses 3 protocolos de treinamento. Indicam que o exercício comparado pressão em 8 horas. Era um pico que não tinha sido demonstrado anterior. Tá travando ali a impressão minha, pessoal? William? Tá travando para mim também. Eu achei que era minha internet que tava Guilherme, ruim. deu uma travadinha nessa conclusão sua aqui. Fique tranquilo. Vocês Só estão que a gente falou que estava vocês muito estão bom, me deu ouvindo uma agora? travadinha. Então, agora voltou. Vocês estão... então beleza. Vocês estão vendo o slide inteiro, certo? Sim. Perfeito, então. Então, pessoal, só resumindo, são coisas que eu já falei, mas por fim aqui a gente tem, então, esse padrão de não especificidade desses microRNAs no músculo em resposta aos 3 protocolos de exercício, o que indica, também a gente tem, né, os nossos estados indicando que o exercício de força tem um efeito maior na expressão desses 2 micros, 23A e 206, e os nossos resultados mostraram um pico de expressão agudo em 8 horas. Até então a gente não tinha esse pico, ele era até 4 nos microRNAs específicos após esses protocolos de exercício. Só dando um spoiler para vocês, esse mesmo padrão, pessoal, um padrão muito parecido, acontece para os genes fatores regulatórios miogênicos, para o MyoG1, para o MIF5 e para o MIF6, e para a miogenina também. E um padrão contrário, que é esperado, acontece para a metilação do DNA. A gente vê uma queda de metilação em 4 a 8 horas
depois do exercício com essas mesmas amostras, tá? Então, da metilação desses genes fatores regulatórios miogênicos. Então, todos esses resultados eles estão encadeados e a gente começa a ver, então, que essa história de especificidade Bem no finalzinho. Travou de novo, ou não né? existir, Só no ou não finalzinho. significante. Esse padrão de especificidade, você falou e parou ali. Deu uma travadinha no finalzinho. Parece não ser, parece não acontecer tanto agudamente quanto cronicamente após o treinamento concorrente e os outros exercícios também. Foi? Foi, deu para pegar o final, Guilherme.